Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso panorama do que mais importante aconteceu no mundo nos últimos dias. E o programa de hoje começa com um surpreendente encontro entre Vladimir Putin e o líder dos mercenários que ameaçou dar um golpe de Estado. Por muito menos, rivais do presidente russo tiveram um destino trágico. Por que dessa vez foi diferente? E você vai ver também. Zelensky vai à reunião da OTAN cobrar a adesão da Ucrânia na aliança militar mais poderosa do mundo. O presidente ucraniano ouviu promessas de que a parceria vai acontecer depois que a guerra acabar. Pelo menos ele recebeu um prêmio de consolação dos Estados Unidos, as chamadas bombas sujas. E vem aí o antropoceno. Cientistas acreditam que as mudanças impostas pela humanidade ao planeta Terra foram tão marcantes que determinaram uma nova época geológica. Roda a vinheta, porque o Jovem Pan Internacional começa agora. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. Depois de ter sido ameaçado de golpe pelos mercenários que o próprio governo russo financia, Vladimir Putin se reuniu com o líder do movimento. O curioso dessa história é que, por muito menos, quem já ousou enfrentar o presidente teve um final bastante trágico. De vez em quando é difícil entender a Rússia administrada por Vladimir Putin. Só que em algumas ocasiões é quase impossível. Apenas 5 dias depois do motim do grupo Wagner, o presidente russo se encontrou pessoalmente com Yevgeny Prigozhin. Era para ter sido uma conversa sigilosa, mas havia outros 33 convidados, entre agentes do governo e integrantes da milícia. Alguém vazou a informação para um jornal francês e o Kremlin foi obrigado a confirmar. Moscou ainda tentou sair por cima. A TV estatal russa mostrou imagens de uma suposta batida policial na casa de Prigozhin, na cidade de São Petersburgo. Segundo as autoridades, o chefe dos paramilitares estocava armas, dinheiro em espécie, equivalente a mais de 150 milhões de reais, e perucas, muitas perucas. Olhando para Prigozhin, a informação sobre o acessório teve um claro objetivo de desmoralização. Só que, aparentemente, a moral daquele que desafiou Putin continua alta. O levante de 2 semanas atrás terminou em acordo. Um tiro sequer foi disparado e ninguém foi preso. Na lista de exigências, Prigozhin deveria ter se exilado em Belarus, país que forma a tríplice fronteira com a Rússia e a Ucrânia. Mas isso também não aconteceu. Entre os muitos aspectos que chamam a atenção nesta história está uma rara benevolência de Putin. Desafetos do presidente costumam ser retirados de cena à força. Porque o líder do grupo Wagner ainda é tratado como aliado. O professor da USP, especializado em história da Rússia, Ângelo Segrilo, tem algumas apostas. No final, Putin preferiu colocar panos quentes, em vez de ter esse ato inédito, de tanques russos contra tanques russos, perto de Moscou, e preferiu esse mal menor de passar os panos. Eu acho que numa tentativa do Putin de cooptar, porque são milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão servindo no grupo Wagner para o exército regular, E talvez até chegar a um acordo com o Prigozhin, alguma coisa que o afaste um pouco, mas que o mantenha talvez na ativa. Então eu acho que passa por aí. O principal para entender isso é que o Prigozhin não tinha problema com o Putin. Na verdade, ele tinha uma boa relação até pouco tempo atrás. E eu acho que essa é a brecha para entender essa coisa aparentemente estranha. Os dias de tensão na Rússia provocados pelo grupo Wagner escancararam os riscos dos governos em apelar para exércitos particulares. Se por um lado estas tropas contratadas tenham se tornado uma vantagem estratégica no palco de guerra, o fato dos paramilitares estarem lutando por dinheiro e não por ideologia deixa o contrato muito vulnerável, como explica mais uma vez o professor Segrilo. Então tem muita coisa que a gente não sabe correndo por trás dos panos. É difícil agora prever, Pode caminhar em diversas direções. Uma, tentarem realmente colocar o Prigozhin de lado, numa versão mais radical de literalmente de lado, até eliminá-lo fisicamente. Mas se eu tivesse que apostar algo agora, com as poucas fichas que a gente tem seguras na mão,
eu diria que eles vão tentar não eliminá-lo, colocá-lo em segundo plano, de alguma forma ainda útil ao sistema, talvez realizando operações em outros países, e tentar novamente colocar panos quentes nisso aí e regularizar a situação. É o que eu apostaria agora com as poucas fichas que nós temos, né? Mas existem muitas possibilidades no futuro. Uma eventual trégua entre Putin e o grupo Wagner foi vista nesta sexta-feira, quando surgiram cenas de mercenários devolvendo tanques cedidos pelo exército russo. Desarmar a milícia dá uma sensação de segurança à população, caso haja uma nova ameaça de levante. Entretanto, parte do estrago já foi feito. A crise expôs uma certa fragilidade na administração de Vladimir Putin, que se esforça para manter a figura de homem forte da Rússia, principalmente até as eleições do ano que vem. Que eles podem se voltar contra o próprio governo, né? Essa é uma possibilidade. Agora, a Rússia, por que a Rússia utilizou isso? Porque eles foram, um grupo como o Wagner, eles foram muito úteis em várias operações ao redor do mundo, né? Síria, Líbia, em vários países da África e agora na Ucrânia, né? E também inicialmente em 2014, eles foram úteis para realizar operações e situações que o governo russo não pode oficialmente, né, de maneira fácil, realizar. Então eles foram úteis até aqui. Agora a situação desses, são chamados em russo, exércitos militares privados, né? ЧВК em russo, né? Частная военная компания. O que é surrealista é que eles são proibidos pela legislação russa, esses grupos mercenários. É uma coisa, para entender isso, eu sempre falo, é como o jogo do bicho no Brasil. É ilegal, mas você vê em cada esquina. É a mesma coisa esses grupos paramilitares. Na verdade, há gaps na legislação e eles utilizam para isso, né? Eles falam muito que companhias podem fazer seus próprios serviços de segurança, mas o principal mesmo é que muitos desses grupos são registrados inicialmente no exterior, não na Rússia, né? Eles são registrados no exterior, por exemplo, o Corpo Slavônico foi em Hong Kong, o Wagner, se não me engano, foi na Argentina, e aí cria-se um hiato jurídico, né? Uma coisa meio parecida com essas apostas agora esportivas que estão no Brasil. É proibido o jogo no Brasil, mas como são pela internet de outro país, aí entraram aí num hiato que tinha na legislação, e é o que acontece com essas companhias, exércitos militares privados, como assim, literalmente na língua russa, né? Então, eles foram úteis até aqui, o grupo Wagner, especialmente para o Putin, mas agora, com esse motim, mostraram esse problema geral, histórico, dos grupos mercenários. Eles podem se virar contra o próprio governo. E é o que a Rússia vai ter que equilibrar agora. A necessidade de se adotar como o grande provedor da nação fez Putin adotar táticas raramente usadas por ele, a de sorrir e abraçar a população. Líderes dos 31 países que compõem a OTAN estiveram na Lituânia esta semana para a reunião anual da cúpula militar. O presidente da Ucrânia foi o convidado de honra. Volodymyr Zelensky repetiu o apelo para integrar a organização. Voltou para casa com a mesma resposta de sempre. Vamos esperar a guerra acabar? O saldo da viagem só não foi mais frustrante porque os governos que compõem o G7, o grupo das 7 democracias liberais mais ricas da atualidade, se comprometeram a aceitar a Ucrânia na aliança militar do Atlântico Norte. Zelensky fez um discurso em tom de vencedor. Disse já se sentir parte da OTAN, uma vez que o arsenal usado para combater a Rússia foi reforçado pelas potências bélicas que compõem a organização. O presidente ucraniano, embora não tivesse experiências em situação de guerra, jamais foi ingênuo a ponto de acreditar que o maior agrupamento de exércitos da história contemporânea iria aceitar um integrante envolvido num conflito armado. A base da OTAN é o artigo 5º. O parágrafo determina que toda a aliança deve defender um dos seus associados caso haja ameaça armada, permitir a entrada
entrada da Ucrânia seria o prenúncio da Terceira Guerra Mundial, principalmente porque países que dominam o arsenal nuclear moderno estariam em lados opostos da batalha. Joe Biden foi um dos que teve de manter baixa as expectativas de Zelensky. Os dois se reuniram a portas fechadas. O ucraniano, além do discurso, levou uma lista de equipamentos a mais que gostaria de receber dos aliados. A Casa Branca sinalizou a hipótese de ceder mísseis de longo alcance. Já o ministro da Defesa do Reino Unido se irritou. Cobrou de Zelensky uma postura de gratidão e disse que os parceiros ocidentais não são uma loja de produtos online. Para diminuir o desapontamento dos ucranianos com um compasso de espera imposto pela OTAN, a Casa Branca se antecipou e prometeu despachar para Kiev bombas de fragmentos. O dispositivo é considerado estratégico. Trata-se de um projétil que carrega explosivos menores no interior. Os efeitos de um ataque do tipo variam conforme a tática empregada. O disparo pode conter um núcleo com acessórios incendiários, explosivos de impacto ou minas terrestres. O último exemplo é o que mais deixa resíduo no palco de guerra. Em geral, os fragmentos intactos podem ficar décadas enterrados, sem perder a capacidade de detonação. O alcance de algumas destas munições chega a 4 campos de futebol. Com o tempo, as vítimas são civis, que sequer eram nascidas na época em que foram usadas. Por conta da eficiência, são chamadas de táticas. Pelos riscos de mutilar inocentes, foram banidas em mais de 100 países. Está aí a polêmica, como explica o professor Carlos Poggio, do Departamento de Ciências Políticas do Berea College, do estado americano do Kentucky. Claro que a polêmica aí é a natureza desse tipo de bomba, uma bomba de fragmentação, né, que tem alguns problemas bastante graves, né? Um deles é que tende a causar baixas muito grandes nas tropas, mas também na população civil muitas vezes, né? Porque além da bomba, você tem os fragmentos da bomba que atingem uma população muito grande, mas o problema principal desta bomba é que ela tem uma taxa de falha muito grande, né? A Rússia tem usado essas bombas e, segundo se reporta, a taxa de falha das bombas russas é cerca de 40%, ou seja, de cada 10 bombas, 4 não explodem no momento que elas são lançadas, o que significa que elas podem explodir lá adiante, né? Você tem ainda hoje, desde o Vietnã, a guerra do Vietnã acabou nos anos 70, ainda hoje tem bomba cluster no Vietnã que mata gente todo dia. Os Estados Unidos não estão infringindo nenhuma regra. Afinal, o país não é signatário do acordo que entrou em vigor em 2010. Biden esperava pelas críticas. Se por um lado a decisão arranha a reputação de Biden, agora o plano pode atrair votos na eleição presidencial do ano que vem nos Estados Unidos. As mudanças que a humanidade causou no planeta Terra são tão drásticas que a ciência determinou o início de uma nova época geológica, o Antropoceno. E não, este marco não é uma boa notícia. O fim do mundo pode estar cada vez mais próximo. O Lago Crawford, pequeno reservatório de água doce perto da cidade de Toronto, no Canadá, contém vestígios de microplásticos, cinzas da queima de petróleo e carvão e até mesmo restos de explosões nucleares. Cientistas concluíram que as evidências mostram como a atividade humana cruzou todos os limites normais da até então época geológica, o Holoceno. O cenário indica que caminhamos para a próxima etapa, o Antropoceno. Mas esta conclusão está longe de ser unânime entre os especialistas e ainda deve passar por outros estudos. E qual é o impacto real da chegada do Antropoceno? O termo, que sugere o início da época dos humanos, surgiu em 2002 e é definido pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa, poluição, resíduos de testes nucleares e uma dúzia de outros fatores que marcam o aumento da influência do homem na Terra. Para os ecologistas, o ser humano, com a necessidade de energia e alimentos, leva o planeta a uma crise ambiental decisiva, que exige, acima de tudo, o fim dos combustíveis fósseis. Os sedimentos encontrados no Lago Crawford fornecem um registro considerado impecável das mudanças ambientais no último milênio.
Mas a maior parte dos especialistas considera que o planeta está apenas em um período interglacial, como outros já registrados. Isso inclui grandes variações na concentração de CO2 na atmosfera. O mais provável é que o antropoceno seja classificado como um acontecimento geológico. É assim que a ciência funciona, parte de uma hipótese e vai procurando evidências até concluir uma tese ou derrubá-la. Então, os cientistas vasculharam pontos ao redor do globo, tentando buscar as tais evidências. Foram aos Estados Unidos, o Mar Báltico, Polônia, Golfo do México, China, Japão, Austrália, Antártica, até que concluíram que o tal Lago Crawford, no Canadá, teria as tais evidências do antropoceno. Olhando aqui um raio-x, um corte do tal Lago Crawford, que é fundo, os cientistas tiveram então algumas bases que as diferentes camadas, tanto de água quanto do solo, do leito do lago, haviam trazido ao longo de épocas, eu não estou falando de dias nem semanas, séculos e milênios, o quê? Microplástico, queima de combustível fóssil, queimadas de florestas não causadas de uma maneira espontânea e resíduos nucleares. Nada disso, segundo as hipóteses da ciência, foram criadas automaticamente ou espontaneamente pela natureza, e sim por uma ação do homem. Mas eu queria mostrar outras coisas e gráficos que mostram o impacto que a nossa espécie tem causado no planeta. O que já um dia foi assim, de montanhas e campos verdejantes, a superfície do planeta passou a ter esses traços urbanos. Isso, obviamente, que não faz parte de uma evolução natural. É uma ação de uma espécie específica, claro, a nossa. Esses gráficos aqui, eu não vou transformar o nosso programa numa aula chata de matemática, mas só para mostrar como eles começam a ter picos a partir de 1950, quando a gente tem uma segunda revolução industrial, há uma explosão da ocupação urbana, da população mundial, CO2 na atmosfera começa a crescer de maneira exponencial, metano na atmosfera, consumo de energia, consumo de água, a pesca desenfreada, a acidez nos oceanos, tudo isso corrobora para que houvesse uma mudança na superfície terrestre, de novo, causada por nós mesmos. Aqui, quando eu falei de perda das espécies, esses gráficos eles são bastante impactantes. Vamos supor que nós conseguíssemos colocar todos os humanos numa mesma balança. Nós seríamos algo em torno de 400 milhões de toneladas. Isso aqui é um peso a partir dos mamíferos. Então, os humanos, o peso que nós compomos aqui no planeta é de quase 400 milhões de toneladas. Os outros animais silvestres, os mamíferos silvestres, eles mal passam de 20 milhões de toneladas. Então, nós passamos a ser uma espécie dominante olhando para outros tipos de mamíferos. Mas o pior está por vir, que é isso aqui. Dos outros tantos animais, nós mudamos a predominância deles para nos atender. Então, esses aqui são chamados mamíferos domesticados. Tem búfalos, ovelhas, cães e gatos, mas 416 milhões de toneladas, ou seja, o peso do gado bovino todo junto é maior do que o peso de nós humanos. Nós criamos uma situação para que eles fossem muito mais numerosos para nos atender, em comparação, por exemplo, do que restou dos marinhos selvagens. De novo, eu estou falando de mamíferos. Eles não chegam a 40 milhões de toneladas. Então, olhando os dois gráficos juntos, percebam que nós humanos somos muito numerosos e criamos o gado bovino muito numeroso, numa desproporção do que seria um ato da natureza para nos atender. Quais são as consequências? Aí, então, o chamado marco do antropoceno. Até então, vivíamos no Holoceno. Ainda não é uma conclusão, a gente vai conversar com uma especialista daqui a pouco que vai nos explicar essa provável transição, mas esse gráfico aqui, ele faz um desenho muito interessante, uma espiral do que foi a evolução humana. E aí eu estou falando de 4 bilhões e 500 milhões de anos entre a formação da Terra
e o momento em que nós estamos. Percebam que as estrelas vermelhas espalhadas ao longo dessa história de mais de 4 bilhões de anos são as marcações das 5 grandes extinções que já houve na história do nosso planeta, em que majoritariamente as espécies desaparecem, porque mudou o clima, mudou a composição da atmosfera, faltou comida. A gente lembra da extinção dos dinossauros, que não desaparecem de uma vez só. O impacto do asteroide está marcado aqui nessa espiral, mas existem 2 grandes extinções para os dinossauros. O caso que essa teoria do antropoceno chama a atenção é que há uma extinção de determinadas espécies e não foi causada por um ato natural da natureza, e sim pela influência humana. Então, em 4 bilhões e 500 milhões de anos, não existe nenhuma outra espécie que causou tanta destruição, sendo uma espécie dominante. Tá aqui, o que a época antropocênica já nos dá de indícios? Emissão de dióxido de carbono muito maior do que um elemento natural, incêndios florestais não causados espontaneamente, acidificação dos oceanos, extinção das espécies, como eu falava, e o degelo. Para não parecer aqui que nós estamos caminhando para o fim do mundo, embora esse cenário ele sugira, eu queria chamar aqui para a gente conversar com a professora Frécia, que ela é professora doutora, mestre da Unicamp, tem muitas formações acadêmicas, paleontóloga entre essa lista, além de ser geógrafa, geóloga e uma cientista das ciências da Terra, para que ela possa nos ajudar ou dar uma luz. Professora Frécia, muito obrigado pela sua participação. Eu fiz aqui uma explicação, claro, como um leigo, mas eu queria ouvir da senhora. A gente estar assistindo esse suposto antropoceno é uma boa notícia porque, de novo, repito, nós entramos para a história não só como uma espécie dominante, mas também como uma espécie que tem causado mudanças muito características no nosso próprio habitat. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim? Boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E, bom, a divisão do tempo geológico, né? O tempo geológico, ele vem desde que nosso planeta, né, se solidificou como planeta e marca eventos, tá? Que podem ser registrados nas rochas e esses eventos não são ao azar, eles são determinados por aparecimento ou surgimento de novas espécies. Todos eles precisam ser datados e ser de ordem global, ou seja, que eu possa rastrear essas camadas, tipo, ao longo do nosso planeta e que seja um evento que aconteceu em todos os lugares. E uma nova época, né, que seria o antropoceno, marca como nosso planeta está sendo marcado, né, está sendo influenciado pela atividade humana, mas sempre tem que lembrar que nós humanos somos parte da natureza, não estamos nem sobre, nem fora dela, nós somos um agente também transformador dela, porque nós somos parte dela e obedecemos a uma evolução que permitiu, né, que nossa espécie sobrevivesse, né, a outros acontecimentos do Quaternário, que é o período onde a gente vive, que fizeram com que nós transformássemos o ambiente, né, para suprir as nossas necessidades. Então, assim, uma espécie que tem digamos, uma estratégia diferente das outras, que pode mudar o ambiente, também é uma estratégia natural. O que acontece é que todo esse sistema, que é o nosso planeta, tem uns limites, ele não é infinito e nós devemos respeitar, né, esses limites também para poder seguir, né, no nosso planeta, mas não quer dizer que vamos nos extinguir, né? Isso é tomar consciência, né, que nossas possibilidades de modificar nosso planeta não são infinitas, né? Elas dependem dos recursos, né, que o planeta oferece e com respeito, tá, aos outros seres vivos, que muitos deles têm uma trajetória muito mais antiga que a nossa. Perfeito. Queria agradecer aos esclarecimentos da professora Frécia. Bom, se entre o Holoceno
e o período que nós estamos hoje, tivemos 11.700 anos mais ou menos, eu acho que ainda vou falar muito com a senhora sobre esse antropoceno. Talvez tenhamos aí alguns milhares de anos de caminhada. Professora Frécia, muito obrigado mais uma vez, bom restinho de final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, né? Grande abraço. Obrigado. Ainda falando sobre os impactos das mudanças climáticas causadas pelo homem, na Califórnia, a lucrativa temporada de salmão foi cancelada. 90% da renda desta pescadora vem do salmão. Agora, com a proibição imposta na Califórnia, ela precisa encontrar outra fonte de lucro. It's a little demoralizing. É um pouco desmoralizante não ter pescado este ano. Acho que meio que tivemos a realização econômica no início do ano, entre março e abril, quando entendemos que não poderíamos ir pescar. E acho que ainda há um pouco de tristeza a longo prazo. A temporada de salmão foi cancelada para a recuperação das populações da espécie. O oeste dos Estados Unidos enfrenta fortes secas há 20 anos, o que afeta a vida nos rios da região. Os peixes lutam para nadar em meio ao volume reduzido da água. Essas condições causam a morte dos filhotes antes que possam chegar aos oceanos. O cancelamento da temporada também representa um golpe econômico para a Califórnia. A pesca de salmão gera mais de $1 bilhão por ano e mantém cerca de 20 mil postos de trabalho. Para manter o peixe no cardápio, alguns restaurantes foram obrigados a importá-lo de outros países, como o Canadá. O diretor culinário de um estabelecimento especializado em frutos do mar comentou a situação. Sim, é peixe cultivado. Sim, eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas você sabe, todos nós no mundo da alimentação temos que encontrar maneiras de continuar a servir os clientes, ficando de olho no que estamos fazendo com o planeta e no processo. As mudanças climáticas são a principal causa da situação. O aumento da temperatura dos oceanos criou condições ruins para o crescimento e a sobrevivência do salmão. E o impacto do desenvolvimento agrícola na Califórnia também é um obstáculo para a pesca de salmão. O estado, o mais populoso dos Estados Unidos, construiu barragens e canais para abastecer o setor. Com isso, o salmão perdeu 80% do habitat necessário para a desova. Um projeto iniciado ao longo de um rio no norte da Califórnia visa destruir 4 represas hidrelétricas, o que poderia reabrir cerca de 640 quilômetros de rio para o salmão. Para saber se vai funcionar, é preciso aguardar cenas dos próximos capítulos. Esta semana saiu a lista de indicados ao Emmy, a maior premiação da televisão. Mas o grande protagonista foi o streaming, que está cada vez mais consolidado entre a indústria do entretenimento. Pelo segundo ano consecutivo, a série de drama Succession lidera a disputa com 27 indicações. Em seguida estão a adaptação do jogo eletrônico The Last of Us e a sátira de White Lotus. Todas são produções da HBO, que recebeu um total de 127 indicações ao Emmy. A rede de televisão apostou no lançamento das séries pelo serviço de streaming, o HBO Max. Outras plataformas do mesmo formato também ganharam destaque em diversas categorias, como é o caso da comédia Ted Lasso, da Apple TV+. Já para a gigante Netflix, o destaque ficou para Wandinha, série da famosa personagem da família Addams. E a edição do Emmy deste ano já tem feitos históricos. O chileno-americano Pedro Pascal, protagonista da série The Last of Us, é o primeiro latino a ser indicado à categoria de melhor ator em mais de 20 anos. E a estrela de Wandinha, Gina Ortega, é a primeira latina a concorrer ao prêmio de melhor atriz desde 2008. A cerimônia do Emmy acontece no dia 18 de setembro, mas o evento está ameaçado por greves em Hollywood. Roteiristas e atores brigam por melhores salários e condições de trabalho. Desde 1960, os dois grupos não realizavam uma paralisação ao mesmo tempo. Caso a situação não melhore, a premiação pode ser adiada. E para encerrar, eu quero agradecer a tua audiência e já me comprometer a voltar aqui semana que vem, no mesmo horário. Até lá, tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.